Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso de Bruxaria Natural. Hoje, continuando a nossa série a respeito das divindades, eu quero falar sobre a importância de você escolher o seu panteão, tá? Mas primeiro vamos tentar entender o que é um panteão e qual a importância dele na vida de um bruxo, tá? Panteão vem de pan, que é tudo, e theos, que é Deus. Então são todos os deuses, todos os conjuntos de deuses de uma determinada cultura. Então, por exemplo, quando a gente pega o panteão grego, você tem lá Zeus, Hera, Afrodite, Ares, são os deuses que correspondem a vários aspectos da vida dentro da visão de mundo dos gregos antigos. Quando você pega, por exemplo, o panteão Yorubá, né, que vem os orixás, então você tem Ogum, Oxum, Yansan. Então são panteões, é isso, um conjunto de deuses ou todos os deuses de uma determinada cultura. Então você vai ter isso, por exemplo, entre o povo celta, você vai ter isso entre os egípcios, né? Então você tem lá Ísis, Osíris, Horus, Bastet, que são deuses egípcios. E assim, se vocês buscarem em todas as culturas do mundo, você vai ter referências aos deuses, tá? Daquele grupo. Primeiro, a gente já entendeu a essa altura que os deuses são manifestações da deusa e do deus. E que essas manifestações, elas vão representar questões, arquétipos do cotidiano, muito próximos. Então, quando a gente analisa, por exemplo, todos os panteões têm sempre um deus guerreiro. Então, você vai ter lá Ogum, você vai ter lá Marte, você vai ter lá Ares, você vai ter Tyr dentro da cultura nórdica. Então, você tem vários deuses que cumprem o mesmo papel de guerreiro. Então você vai ter lá a deusa do amor. Então você vai ter Mardol, entre os nórdicos, os vikings. Você vai ter, por exemplo, Oxum na cultura iorubá. Você vai ter Afrodite na cultura grega. Você vai ter Bastet na cultura egípcia. Porque os deuses, né, basicamente são a manifestação do divino nas coisas. E cada cultura vai dar um nome diferente essa divindade das coisas, tá? Então o bruxo ele tem que ter essa dimensão, ele tem que ter essa noção, tá, gente? Que os deuses é o divino, é a força divina que habita cada coisa e vai receber nomes diferentes de culturas diferentes, vocabulários diferentes, tá? Mas eles basicamente vão representar a mesma coisa. Quando a gente pensa em panteão, então por que eu preciso escolher um panteão? Porque apesar deles representarem a mesma coisa, cada cultura enxerga determinadas coisas de um jeito e automaticamente moldam aquela egrégora para aquilo. Então vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar, por exemplo, Afrodite. Afrodite é a deusa do amor, mas Afrodite também era muito cultuada na guerra. Tá? Existe um aspecto de Afrodite muito guerreiro. Então, muitas vezes, quando você trabalha com o aspecto de Afrodite, você também trabalha com esse aspecto da guerra também. Tá? Então, algumas nuances, algumas questões associadas ao culto. Então, por exemplo, no mesmo ritual, eu não posso trabalhar Bastet e Afrodite. São processos diferentes. Cabe a mim analisar um e analisar outro, tá? Eu até posso, na condição de bruxo, se eu quiser, eu vou fazer um ritual para Bastet. Eu vou canalizar a energia de Afrodite. Posso, em momentos diferentes. Ao mesmo tempo, não, porque são egrégoras distintas, tá? E é muito importante a gente manter essa pureza no ritual. No dia a dia, nas vivências, a gente pode cultuar vários deuses, ter várias imagens, né? A gente pode ter essa ligação. E geralmente o bruxo ele não é apegado a uma religião única, a um sistema religioso único. Mas na prática ritualística você tem que ser. Então, se você está canalizando a força de Bastet, é dela que você vai trabalhar o arquétipo, são os elementos dela que você vai utilizar, tá? Se você está canalizando a Freya, é dela que você vai canalizar a energia, tá? Não vai misturar na hora ali. Você até pode entender que elas são muito próximas, que elas podem trabalhar em conjunto, mas magia, gente, é muito importante isso. Você vai usar os elementos que você precisa e mantendo uma certa pureza. Por isso que é legal vocês terem o panteão de vocês. Por quê? Porque dentro de um mesmo panteão as energias se casam melhor.
Então, por exemplo, se você vai invocar um arquétipo do deus e da deusa, você deve buscar ele dentro do mesmo panteão. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, com aspectos da mitologia grega, então você vai utilizar deuses gregos. E aí, quanto mais você utiliza do mesmo panteão, melhor você consegue entender aquelas energias, melhor aquelas energias vão te responder. Então, a sugestão que a gente sempre dá para quem está começando a sua caminhada mágica é conhecer, é descobrir o seu panteão e trabalhar por sobre ele. E é legal porque com o tempo vocês podem estudar outros panteões, vocês não precisam ficar limitados toda a vida espiritual de vocês àquele único panteão. Mas para quem está começando, escolha um e trabalhe sobre ele. E essa escolha ela é muito interessante. Vão ter panteões que vão te chamar muito. Então, eu gosto muito, Gilberto, dos Vikings, de Odin, de Thor, de Freya. Então, comece por eles. Estude e pratique as suas magias canalizando eles. Eu gosto de mitologia grega. Então, comece por eles. Eu vou canalizar, eu vou trabalhar, eu vou, utilizar as imagens, os arquétipos, as magias da mitologia grega, egípcia, celta, né? E é legal porque a alma ela é ancestral. Muitas vezes você vai ter mais facilidade com determinado panteão porque você já pode ter cultuado aquela divindade ou ter feito parte do grupo, né, que tinha aquelas divindades como alvos de adoração porque você já vivenciou aquela experiência. Vou dar um exemplo para mim. Eu tenho uma facilidade, quando eu comecei meu estudo, né, dentro da bruxaria, e ainda hoje eu utilizo muito o arquétipo dos deuses gregos, porque eu já tive uma vida na Grécia Antiga. Então, para minha alma, há uma reconexão, faz mais sentido esse culto. Ao mesmo tempo, os celtas, que de modo geral são muito cultuados, né, pelos wiccanos, pelos bruxos naturais, eu nunca tive uma vivência entre aqueles povos. Então, para mim, não casava muito com a minha essência. Então, muito disso também está associado ao autoconhecimento, que a gente sempre vem falando com vocês aqui no nosso curso, tá? Então, o autoconhecimento, ele também faz parte até na escolha do seu panteão. Com o tempo, gente, vocês vão se abrindo para outros, tá? Mas é legal você começar por um. Então, o exercício que eu quero passar para vocês nessa aula é: escolham um panteão. Leiam as lendas daqueles panteões, pesquisem sobre, né? Então, qual é o Deus do amor dentro daquele grupo, dentro daquela filosofia? Quais são as lendas? Leiam livros, leiam mitologia. Isso vai ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre como aquelas energias se comportam. Lembrando que os deuses, eles não são pessoas, eles são manifestações do divino, tá? Eles são arquétipos, são processos que podem ser canalizados durante um ritual. Tá? Literalmente o que você faz ao invocar um Deus para o seu ritual é canalizar a energia dele. Então, por exemplo, se você quer fazer um ritual para o amor, se você canaliza uma divindade do amor, o seu ritual fica mais poderoso, porque você canaliza o divino do amor. Consegue entender a importância de pegar o arquétipo dos deuses? Se você, por exemplo, está fazendo um ritual de proteção, você pode canalizar um Deus protetor, canalizar uma força espiritual que atua naquele domínio, uma vibração que frequencia a proteção, tá? Porque o que nós fazemos basicamente no ato mágico é atrair vibrações ou afastar vibrações. Entende? Porque o universo funciona por vibrações. Se você entende como funciona esse mecanismo vibratório, você entende o próprio funcionamento do universo. Então, a escolha de um panteão é importante por causa disso. E aí vocês podem, né, escolher um deus e uma deusa, ou uma deusa somente, se você quiser, ou um deus somente desse panteão e colocar no seu altar, tá? Pode ser uma imagem, por exemplo, como essas imagens, essas estatuetas que a gente utiliza, tá? Ou pode ser, por exemplo, você pode pegar na internet uma foto, imprimir, colocar num porta-retrato, né? Ou colocar um objeto que represente aquela divindade. Por exemplo, se você quer colocar Afrodite, você pode colocar a imagem de um golfinho. O golfinho é um animal dedicado a Afrodite. Né? Se você, por exemplo, quer trabalhar com Iemanjá, você pode colocar conchas para representar Iemanjá. Se você quer trabalhar, por exemplo, com Odin, você pode colocar imagens de um corvo. E aí cada cultura, e aí o estudo é importante, tá?
Não existe bruxa que não estuda, tá, gente? Bruxa tem que estudar, tem que conhecer. Com o tempo você vai se aprofundando, porque geralmente os primeiros achados que nós encontramos sobre os deuses, né, são aquelas coisas muito exotéricas, né, muito básicas. Mas à medida que você vai estudando e aprofundando, você vai conhecendo outras nuances daquelas divindades, daqueles panteões, e aí cada vez mais a sua magia, os seus rituais, eles vão se tornando mais poderosos, tá? Além disso, uma outra coisa que eu preciso frisar para vocês é a questão da própria experiência sua com aquela egrégora, com aquela entidade, com aquela divindade. Quando você invoca, é importante você estar presente, consciente no ato mágico, para que você possa compreender, para que você possa entender daquela egrégora. Então, muita coisa a gente aprende fazendo. Eu lembro uma vez, por exemplo, que eu fiz um ritual, tem muitos anos já, para Thoth, né, o deus da sabedoria, da mitologia egípcia, Mercúrio dentro da mitologia grega, né, Hermes. O que acontece? Eu lembro que quando eu fiz o ritual, a energia foi muito louca, porque rapidamente a energia se movimentou no meu altar e foi embora. Porque uma das características, né, de Hermes, de Thoth, é essa velocidade. Então a energia se porta de maneira mais veloz. Agora, em contrapartida, se você faz um ritual, por exemplo, com Nanã, se você faz um ritual, por exemplo, com Saturno, a energia ela é muito lenta, o ritual às vezes demora mais, você sente aquele peso no ambiente, mas isso acontece por quê? Porque a energia dessas divindades, o padrão vibratório dessas divindades é mais lento, é mais devagar. Então o ritual transcorre dessa mesma maneira. Só que você só vai ter essa percepção se você estiver concentrado, se você estiver conectado. O primeiro passo, né, para o bruxo, para a bruxa, é a conexão com o que ele está fazendo. É sentir as energias, é sentir os padrões vibratórios, tá? Isso tudo é muito importante. Então, escolha o panteão de vocês. Se você já está há um tempo no caminho mágico, já tem um panteão, já domina muito bem aquele panteão, aproveita agora para estudar outro panteão. Tá? E é muito natural ao longo do tempo que isso aconteça. Ainda hoje, né, depois de quase uma década de caminhada, eu ainda percebo, né, outras egrégoras me chamando. Então eu trabalho muito tempo com uma egrégora e começa a surgir em sonhos, em visões, ou mesmo começa a vir para mim muito material sobre uma determinada egrégora, sobre um determinado panteão, é o universo me convidando para aquilo ali. Bruxa, conselho final. O universo vai trazer para você tudo o que você precisa para a sua evolução e para o seu crescimento, tanto em vivências quanto também em aprendizados. Então, aprenda a ouvir os sinais. Começou a ver muito uma determinada egrégora, entrou no Instagram, tinha uma postagem, está assistindo um filme, contou alguma lenda, alguém te deu um livro de presente, esteja atento. Pode ser uma egrégora que está te chamando, porque naquele momento é o seu momento de aprender. E ao mesmo tempo, muitas vezes, pelo modismo, Hecate, Lilith, várias divindades que ficam sempre muito em evidência no meio esotérico, no meio místico, a gente tenta estudar e sempre dá um bloqueio, sempre trava. É porque não é a hora. Aprenda a linguagem do universo. Fluiu, está na hora de ir. Estagnou, está na hora de você dar uma pausa e ir para o que está fluindo, tá? O universo ele vai funcionar em sistemas binários. Impulso para o que tem que ir, paralisação para o que tem que parar, tá? E se a gente conseguir entender e decifrar esse código, você vai alinhar a sua vida ao fluxo real, ao seu Dharma, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!